Carla, até estressando um pouco esse assunto, né, que a gente fica martelando e martelando para tentar capturar, né, grande parte de percepções, assim, até de repente alguém tem uma percepção um pouco mais diferente ou uma análise pontual sobre algum aspecto. A gente tem conversado, né, porque a gente viu a comunicação bastante dura do Banco Central, uma ata idem, né? E aí o Galípolo vem e fala, se alguém interpretou alguma coisa, interpretou errado, né? O Banco Central deve começar esse ciclo de flexibilização, mas a discussão começa quando, qual magnitude, qual que é o fim do ciclo, né? Ou pelo menos a magnitude do corte total até o fim do ciclo. Nessa discussão aí, como é que está a sua visão, Carla? O Banco Central faz muita diferença começar em janeiro, começar em março, ou já começar em março com uma magnitude um pouco maior de corte para essa discussão que a gente está tendo de ancoragem, reancoragem das expectativas de inflação e efetivamente, né, conseguir fazer o trabalho da melhor forma possível? Bom, eu penso que essa opção do Banco Central para conduzir a política monetária dessa forma, aí vale um parênteses aqui, né? Ela não é a forma correta de se conduzir a política monetária. Ela é uma dentre tantas formas que podem ser uma opção para o Banco Central dentro das opções corretas de se conduzir a política monetária. O Banco Central poderia ter optado por iniciar esse ciclo de queda nos juros antecipadamente e com um pace menor. Mas o Banco Central parece ter optado por manter essa taxa de juros por um período prolongado, num patamar mais elevado, e aí a consequência disso é que quando o Banco Central iniciar esse ciclo de quedas, provavelmente elas serão mais intensas, né? Por que o Banco Central optou por essa segunda via de condução da política monetária? Bom, acho que tem alguns fatores aí. O primeiro deles é que no último ciclo de queda, a opção do Banco Central foi outra e ele foi pego no contrapé, né? A gente viu tudo o que aconteceu, a retomada do ciclo até alta da Selic e, enfim, o histórico está aí para a gente analisar e ver como o Banco Central, o trabalho que o Banco Central teve que fazer para correr atrás do rabo. Então, esse é um dos fatores importantes para essa opção do Banco Central. E o segundo fator que eu considero muito, muito, muito importante é a sinalização da instituição justamente para ratificar essa credibilidade de que o Banco Central procura a meta inflacionária e não algo entre a meta e o teto da meta inflacionária. Por isso que o Banco Central, mesmo com a expectativa da inflação em 3,3% para o horizonte relevante da política monetária, não cede com a taxa de juros, né? Então, na minha perspectiva, na perspectiva da CM Capital, o Banco Central tende a iniciar esse ciclo de queda apenas quando o IPCA, a estimativa do IPCA da própria instituição, que é alimentada pelas expectativas de mercado e pela própria Selic, estiver em 3% no horizonte relevante da política monetária. Quando isso deve acontecer? Deve acontecer no início do segundo trimestre de 2027, porque você tem um extrapolamento do horizonte relevante da política monetária também. Ele sai do segundo TRI de 2027 para o terceiro TRI de 2027. Então, é natural que esse movimento também contribua para o caminho das expectativas da própria instituição rumo à meta inflacionária. E aí eu acho que o terceiro ponto, que é muito importante e deriva desses dois, é o formato que o Banco Central vai conduzir essa queda nos juros, né? E aí resta essa via que foi a opção que o Banco Central fez lá atrás, que é de uma queda um pouco demorada, né? Você leva mais tempo para iniciar essa queda, porém você tem o ritmo de distensão desses juros mais rápido. Por quê? Porque não faz sentido o Banco Central manter uma taxa de juros tão desestimulativa quando as análises da própria instituição apontam para a meta inflacionária. Se ele continuar com essa taxa de juros muito tensionada, ele vai levar as expectativas da própria instituição para baixo da meta inflacionária. E isso me parece que também não é o que o Banco Central quer. Então essa é a razão para que leva nós a acreditarmos que, ao final de 2026, a taxa de juros seja um pouco mais baixa do que o Focus estima nesse momento. Nós acreditamos que algo em torno de 11% seja mais condizente com essa forma de conduzir a política monetária. Boa. Carla, e aí, nesse debate todo, né, contribui ou não contribui algumas falas que a gente viu até do ministro Fernando Haddad, né, falando que o impacto inflacionário ia ser marginal, que não teria muito reflexo uma taxa de juros ali em 12%. Já tem contas dizendo que são até um pouco maiores e tudo mais, mas esses pitacos, né? Claro que
todo o governante quer uma aceleração econômica, até para dar robustez ao trabalho, mas esse debate, essas declarações contribuem até para o debate, para essas percepções, até para os economistas, né, fazerem contas sobre esses impactos, ou é melhor o ministro seguir, né, com o caminho de cuidar da economia, de trazer essa percepção em relação à questão fiscal e todos os debates que estão sendo feitos, e aí o Banco Central que fique com a tecnicidade dele? Olha, eu acho que essas falas do Haddad, elas têm um impacto sim, só que é sobre a volatilidade dos ativos no curtíssimo prazo por parte do mercado. Porque levantam novamente esse questionamento sobre a opção do governo, e aí a gente está falando de política fiscal, né, de conduzir as contas públicas e os gastos governamentais de modo que não traga efeitos negativos sobre a política monetária. Então, acho que é nesse aspecto que as falas do ministro da Fazenda acabam reverberando sobre o mercado. Mas sobre o Banco Central, elas têm um impacto absolutamente inexistente. O Banco Central não vai mudar uma vírgula na sua condução da política monetária por conta de uma fala, seja de quem for, seja do presidente da República, seja do ministro da Fazenda, ou de qualquer outra personalidade, ou do próprio mercado. O Banco Central tem muito claro qual é a sua função, qual é o seu objetivo, e ele vai conduzir a sua política monetária, como ele conduziu até aqui, da forma como ele entende que será a melhor para levar essa meta inflacionária, essa inflação rumo à meta inflacionária. Então, acho que assim, o impacto, ele existe dessas falas do Haddad, não é sobre o Banco Central, é sobre a precificação dos ativos no curto prazo. Ele é um impacto mais negativo do que positivo, porque acaba minando essas expectativas que são importantes para o Banco Central, mas para o Banco Central, no final das contas, ele é inexistente, não é nem minúsculo, é realmente inexistente.